Pessoal, as notícias sobre as decisões de Alexandre de Moraes não param. De forma alguma, Alexandre de Moraes ia aceitar devolver o passaporte, lembrando? Olha essa que eu vou trazer para vocês aqui. Vocês vão ficar até o final. Quando você acha que já viu de tudo, ainda aparece mais coisas. O Alexandre de Moraes, que já havia ameaçado retirar as redes sociais do Brasil. E essa aqui é pesada, que você fique até o final para você poder entender. Mais um giro aqui importante, mais um giro aqui sobre essas notícias do STF, sobretudo sobre Alexandre de Moraes, e essa decisão vai dar o que falar. Aperte os cintos aí, que eu vou trazer tudo para vocês aqui agora no nosso giro. Mas antes, esmaga o dedo no like, deixa esse joinha para fortalecer aqui o canal. Fortalecendo o canal, a gente consegue levar esse conteúdo para frente. A gente traz a informação e aqui nos comentários você pode deixar a sua opinião. Ei, antes desse giro sobre Alexandre de Moraes, sobre essas decisões que estão pegando fogo, quero te fazer um convite. 10 de fevereiro nós vamos realizar uma palestra online e gratuita sobre direitos trabalhistas. Hora extra, férias, intervalo, adicionais, enfim. Tudo sobre direito de trabalho é gratuito, você precisa só entrar no grupo, que o link está aqui embaixo. Entre no grupo, lá você vai ter mais informações. Vamos para o nosso giro. A reunião foi muito produtiva, mas eu queria expressar a enorme preocupação do governo brasileiro com a política adotada pela empresa Meta, que parece com a biruta de aeroporto. O tempo todo muda de posição ao sabor dos ventos. Eu quero dizer para essa empresa que a sociedade brasileira não ficará à mercê desse tipo de política. A nossa preocupação neste momento é que a empresa venha a público, já que ela não foi transparente em momento algum qual a política ela vai adotar, a partir de uma notificação extrajudicial que a Advocacia Geral da União protocolará hoje, em instantes, para que a empresa explique categoricamente às autoridades brasileiras como é que ela vai proteger as crianças e adolescentes, como é que ela vai proteger as mulheres, como é que ela vai proteger os pequenos comerciantes que usam a plataforma como um modelo de negócio, como bem de negócio. Enfim, tem uma série de pessoas que usam frequentemente essa plataforma e que estarão muito vulneráveis pretensamente à nova política que, como muitos das senhoras e dos senhores sabem, não sabemos claramente qual é essa nova política. Em razão da ausência de transparência dessa empresa, nós apresentaremos uma notificação extrajudicial e a empresa terá 72 horas para informar o governo brasileiro qual é de fato a sua política para o Brasil. Lembrando que o Brasil tem uma legislação muito rigorosa. With US sanctions against Venezuela already in place, President Trump now says he may be willing to take things further. We have many options for Venezuela. This is our neighbor. This is, we're all over the world, and we have troops all over the world in places that are very, very far away. Venezuela is not very far away, and the people are suffering, and they're dying. We have many options for Venezuela, including a possible military option if necessary. Venezuela's government has already dismissed Trump's words as imperial threats and a crazy act. But one former diplomat says it's a threat that should be taken seriously. This is not a drill. It is a warning bell for Maduro's regime to capitulate and free Venezuela. The Venezuelan people have suffered enough, and it's time for Maduro to free Venezuela from his tyranny. Venezuela is facing growing international opposition to its new constituent assembly. Many Latin American countries are refusing to recognize any of the new assembly's decisions. And Peru has expelled the Venezuelan ambassador over what it calls the country's break with democratic rule. The Constituent Assembly was elected late last month, but opposition groups boycotted the vote. They see it as an illegitimate power grab by President Nicolas Maduro. Dominated by Maduro's supporters, it has the power to sideline the existing legislature and rewrite the constitution. The opposition is vowing to continue to put pressure on the government and is promising more protests. But Maduro is pushing back. More than 120 people have died in months of street violence, and the newly appointed Attorney General is promising more prosecutions. That includes his predecessor, a major critic of the government. La Nacional Fiscal está investigando el TCJ. The Supreme Court is investigating Luisa Ortega Diaz for a number of crimes ranging from the totally improper use of a private plane to crimes that violated basic laws. Trump's threat of military force was followed by more pressure from the White House. It says an offer of talks from Maduro will only be accepted if he restores democracy. But Maduro may well disagree with the White House's definition of democracy.
Vincent Monahan, Al Jazeera. Y esa es lo que le puedo decir. De lo que nosotros estábamos viendo en la transmisión que usted estaba comentando en estos momentos, es que no solo la adelantó, sino que también no lo hizo en el hemiciclo protocolar donde se acostumbra a juramentar a un presidente, sino que lo hizo en el salón elíptico de la Asamblea, fuertemente custodiado por efectivos de seguridad de militares alrededor de él, y solamente a un lado estaba el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, cuando él llegó, y del otro estaba la vicepresidenta Delcy Rodríguez y su esposa Cilia Flores y Nicolás Maduro al momento de llegar allí. También pudimos observar cómo le dio la mano a Milton Rengifo, el embajador de Colombia en Venezuela, cuando saludó a los embajadores. Y por supuesto un gran y fraternal abrazo a Díaz-Canel, el presidente de Cuba. Esto prácticamente es lo que se está ocurriendo en las calles, pues la gente camina de forma rápida, prácticamente nadie quiere hablar ante la situación y las distintas detenciones que hubo también en el día de ayer, según el Foro Penal. Esse ano vai ser o ano que vai entrar para a história, pode ter certeza. Hoje é dia 11 e os acontecimentos desses 11 primeiros dias de 2025 são impressionantes. Realmente, o jogo está virando, a gente está vendo, assim, a olhos vistos, a água mudando para o vinho. Eu fiquei de viagem na última semana, então eu gravei muito pouco, e é por isso que hoje eu vou soltar 5 ou até mesmo 6 vídeos para atualizar vocês que me acompanham como as coisas estão mudando. Pela primeira vez a gente vai ver o Alexandre de Moraes recuar. Como vocês sabem, Donald Trump convidou o Bolsonaro, mas foi um convite direto para o Bolsonaro para que ele participe da posse, que vai ser no dia 20 de janeiro em Washington, D.C. Só que tem um detalhe. Trump o presidente dos Estados Unidos, né, Trump ou qualquer outra posse, eles não costumam convidar ninguém pessoalmente. O evento da posse nos Estados Unidos é um evento extremamente fechado, apenas para americanos, para as pessoas do governo e o partido vencedor, no caso, os republicanos. Não se tem notícia de que um presidente prestes a tomar posse faça um convite direto e pessoal para alguém, principalmente se essa pessoa não exerce um cargo político ou cargo de autoridade. Nunca se ouviu falar do presidente, ou que vai ser assumido, né, como presidente, fazer um convite direto a uma pessoa comum. Pois Donald Trump fez um convite direto ao Bolsonaro. E não só isso. No convite direto que ele fez ao Bolsonaro, Bolsonaro é chamado de senhor presidente no convite para a posse de Trump. Cara, isso aqui, acho que vocês têm que entender a grandiosidade disso aqui. Donald Trump assume agora o seu segundo mandato muito mais forte do que no primeiro, porque ele teve o voto popular. Tanto é que ele tem o voto popular, ele tem maioria na Câmara dos Deputados, ele tem maioria no Senado. Muitas pessoas da própria imprensa que antes batiam nele já entenderam que não adianta bater mais, então já está colocando o rabinho entre as pernas. Agora ele tem junto com ele o Elon Musk e o Mark Zuckerberg, que fez um anúncio recentemente, que fez uma reviravolta no Brasil, que eu vou fazer um vídeo sobre isso inclusive. Mas a conversa inicial, quando se falava do convite do Donald Trump, é que de forma alguma o Alexandre de Moraes ia aceitar devolver o passaporte. Lembrando, Bolsonaro não é condenado a nada, não tem nenhuma condenação. A retenção do passaporte do Bolsonaro por si só é ilegal. E a imprensa toda dizia, nunca, mas é nunca que ele vai entregar. Sai a notícia hoje mostrando isso aqui, ó. Moraes exige documentos adicionais para decidir sobre a ida de Bolsonaro à posse de Trump. O simples fato do Moraes não ter negado imediatamente e estar pedindo um documento que mostre que esse pedido, que esse convite realmente aconteceu, já é uma clara evidência de que o Moraes percebeu, ixi, fiz merda. Porque antes era uma briga apenas com Elon Musk, um cara que é bilionário, prestes a se tornar o primeiro trilionário, mas uma pessoa comum, que não tem cargo público. Agora, se ele nega esse convite, ele vai estar comprando uma briga com Elon Musk, com os senadores americanos, com o Mark Zuckerberg, com o Elon Musk. Cara, o Donald Trump, se ele faz isso, as repercussões no Brasil podem ser incalculáveis. Moraes está numa situação que ele está assim agora, cara, se eu continuar com essa minha sanha persecutória e essa minha ditadura, eu vou prejudicar todo o Brasil, e aí provavelmente o sistema vai me cuspir fora.
Vamos na matéria. Ex-presidente pediu liberação de passaporte para ir ao evento dos Estados Unidos. O ministro Alexandre de Moraes pediu nesse sábado que o ex-presidente envie documentos que comprovem o convite recebido por ele para a posse de Donald Trump. A decisão vem em resposta ao pedido do ex-presidente de liberação de seu passaporte retido pela Justiça para viajar aos Estados Unidos e acompanhar a posse do presidente americano. Na decisão, o ministro afirma que a defesa precisa acrescentar documentos que comprovem o convite oficial para o evento, marcado para o dia 20 de janeiro em Washington. Então, peraí. Se precisa da comprovação, quer dizer que se a comprovação existe, e ela existe, tá? E se não foi feito o documento oficial, eles enviam isso imediatamente. Então, como que ele vai negar, depois que receber em mãos um convite oficial? Se ele nega isso, ele vai estar causando uma crise diplomática simplesmente com o país mais forte, mais rico do mundo. Olha a situação que o Brasil vai ficar. Como que ele vai impedir alguém de ir aos Estados Unidos para a posse do presidente eleito, na sua posse, tá? Sem ter uma condenação. Sem ter uma condenação. Isso não existe. Isso é ridículo. É a primeira vez que eu tô vendo o Alexandre de Moraes recuando e percebendo, ixi, cara, se a gente fizer isso aí vai dar merda. Com certeza até o círculo mais próximo dele já tá assim, Moraes, pelo amor de Deus, Xandão. Não faz isso não, cara. É o presidente dos Estados Unidos que convidou o cara. Como é que você faz uma merda dessa? Se você faz isso, a gente vai estar comprovando que o Brasil é uma ditadura. Porque até agora dá pra gente ficar no argumento, na disputa. Agora, se você evita um cara que não é condenado a visitar, a ir à posse do Donald Trump, você vai estar comprovando. Sabe qual que é a minha opinião? Moraes tem que jogar o louco mesmo. Você já está pensando em censurar o Meta, o Facebook, o Instagram. Já evita o presidente. Esse ano tá muito louco. Esse ano, o ano mal começou e é a primeira vez que a gente vê o Alexandre de Moraes recuando. Vai receber o documento comprovando e vai... Cara, se ele evita, se ele recusa esse convite, vai pegar muito mal e as consequências serão severas. Não se engane. As ações que os Estados Unidos e o Congresso americano podem tomar para prejudicar a economia brasileira, prejudicar essa ditadura brasileira, são imensas. Imensas. E tudo por conta de uma sanha de perseguição pessoal, que o Alexandre de Moraes tem com o Bolsonaro. Aí eu te falo, como é que daqui a pouco ele vai e prende o cara que o Donald Trump convidou para ir para a posse? Você está entendendo? Está mudando, meus amigos. Esse ano está mudando, muita coisa vai acontecer ainda. Um abraço. E na sexta-feira, Lula vai fazer uma reunião com integrantes do governo para tratar da decisão da Meta de encerrar a checagem de fatos nas plataformas Facebook e Instagram controladas pela empresa. Mais cedo, durante uma visita à galeria dos ex-presidentes no térreo do Palácio do Planalto, Lula falou sobre o assunto com jornalistas e aproveitou para direcionar críticas ao CEO da Meta, Mark Zuckerberg. Ao defender a censura das redes sociais, o presidente errou a pronúncia da palavra cidadão 2 vezes. Vou fazer uma reunião hoje para discutir a questão da Meta. Eu acho que é extremamente grave as pessoas quererem que a comunicação digital não tenha a mesma responsabilidade do cara que comete um crime na imprensa escrita. Sabe, é como se um cidadão pudesse ser punido porque ele faz uma coisa na vida real e pudesse não ser punido porque ele faz a mesma coisa na digital. O que nós queremos, na verdade, é que cada país tenha a sua soberania resguardada. Não pode um cidadão, não pode 2 cidadãos, não pode 3 cidadãos achar que pode ferir a soberania de uma nação. É isso. Obrigado. Foi um em seguida do outro aí, não teve nenhum respiro. Mas deixa eu trazer aqui, antes da gente abrir para os comentários, o ministro Alexandre de Moraes, que já havia ameaçado retirar as redes sociais do Brasil. No Brasil, a nossa Justiça Eleitoral e o nosso Supremo Tribunal Federal, ambos já demonstraram que aqui é uma terra que tem lei. As redes sociais não são terras sem lei. No Brasil, só continuarão a operar se respeitarem a legislação brasileira, independentemente de bravatas de dirigentes irresponsáveis das Big Techs.
O Consta, eu quero começar com você, quero te ouvir, porque desde a declaração do Mark Zuckerberg, no começo da semana, que o consórcio governo-STF está em polvorosa aí com essa decisão do Zuckerberg de abandonar, encerrar as agências de checagem e partir para uma outra estratégia mais parecida com a Rede X. Eu quero te ouvir, primeiro, inclusive a repercussão aí nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil está chacoalhando bastante. É algo da maior importância, sim. É uma das grandes plataformas, né? A Meta controla os Threads, o Instagram, o WhatsApp e o próprio Facebook. E ele migrou para a direção do Elon Musk, né? O Jeff Bezos também, da Amazon, já vem sinalizando uma aproximação maior com o governo do Trump. Só falta realmente a Alphabet, dona da Google e do YouTube. Tomara que entendam também que a defesa da liberdade veio para ficar com o Trump no poder. E óbvio que está colocando em polvorosa todos aqueles que defendem a censura. Veja o tom de voz do Alexandre de Moraes, né, ameaçando quem não cumprir a legislação brasileira. Bom, seria tão bom se ele e o STF cumprissem, né, e defendessem a Constituição do Brasil. Eles são os primeiros a rasgá-la. O Lula, né, que a parte menos problemática foi o ataque à língua, com os cidadãos 2 vezes repetidos ali, talvez para fazer as pazes com a Janja, que não gostou da fala dele sobre amante, né? Ele deve ter demonstrado solidariedade aos cidadãos da Janja. Essa foi a melhor parte, o ataque à forma, porque o conteúdo é pior ainda, né? Soberania nacional, o que tem a ver uma coisa com a outra. Uma empresa privada, uma plataforma, disse o óbvio. Os checadores de fatos estão com um viés ideológico muito claro e estão atrapalhando mais do que ajudando. Eu vou acabar com isso. E isso colocou em polvorosa aqueles que defendem a censura. Ninguém defende censura para combater desinformação e discurso de ódio. Eu sei que a turma daquela emissora lá fica repetindo essa ladainha porque eles querem realmente censurar a concorrência. As redes sociais representam uma concorrência a esses veículos de comunicação da velha imprensa. Mas todos que defendem a censura o fazem porque estão preocupados com a verdade. E é exatamente isso que está acontecendo. Agora, o mesmo Alexandre de Moraes já elogiou a Meta por ser a empresa que mais trabalhava em conjunto com as autoridades para retirar conteúdo problemático. Será que o Zuckerberg vai agora trazer à tona os arquivos da Meta, como aconteceu com os arquivos do Twitter? Ali ficou muito claro que as autoridades, inclusive figuras ligadas ao Alexandre de Moraes, cometeram crimes. É isso que eles querem esconder. Passamos das 80 mil telas nessa quinta-feira. Silvio, antes de te ouvir, deixa eu aproveitar, já que trouxemos aqui o vídeo do presidente Lula para juntar aí os assuntos, recordar aqui para nossa audiência um vídeo da primeira-dama Janja da Silva no Central Park, em Nova York, tentando falar inglês. Hello, Global Citizens! Eu não estou aí hoje com vocês, mas eu estou aqui no Central Park para fazer importantes chamados aos cidadãos globais. Take action to end poverty now and to combat climate change. Esse é um chamado para a transformação por um mundo mais justo, solidário e sustentável. Enjoy the festival! Pelo menos a legenda corrigiu ali o escorregão, né, Silvio? Eu acho que quando você tem problema demais com plural, com determinada palavra, não fala, né? O Lula ainda errou uma vez, é aquela coisa, pisa e se lambuza, né? Porque ele falou uma vez, e depois ele repete, chega, não fala. Não consegue falar, não fala. Troca de palavra. Tem sinônimo para isso, dá para construir a frase de uma forma diferente. Mas olha, vamos lá, eu queria trazer aqui só uma reflexão. O Rodrigo Constantino, por exemplo, falou assim, olha, alguns profissionais daquela emissora lá, ou do grupo lá, eu não tenho problema em dizer que nós estamos falando da Rede Globo e especialmente dos comentaristas da Globo News, mas eu digo a Rede Globo, porque hoje o editorial do jornal O Globo é intitulado da seguinte forma: Declaração de Mark Zuckerberg merece repúdio. Se aplicados no Brasil, fim da checagem de fatos e redução de filtros serão alvo da justiça. Muito bem, Alexandre de Moraes. Faltou o final que eu acabei de dizer aqui. É o jornal do regime, é como eles pensam, eles se alinham ao que diz Alexandre de Moraes, para quem o céu é o limite.
O que ele está dizendo é basicamente o seguinte: olha o que eu fiz lá com o X-Twitter, com o Elon Musk no passado. Eu vou fazer também com você, Mark Zuckerberg, independentemente de quem é que vocês sejam. Eu vou deixar o Brasil, um país que tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, mais de 200 milhões de habitantes, sem Twitter, sem Facebook, sem Instagram, sem WhatsApp. Vamos transformar o Brasil numa ilha. Vamos seguir alguns modelos pelo mundo, como a China, como a Rússia, como a Venezuela, como o Turcomequistão e por aí vai. Vamos achar a Cuba, vamos achar alguns exemplos, a Coreia. É mais ou menos esse o recado do ministro Alexandre de Moraes. E o Lula é capaz de dizer ainda num endosso a quem ele chama de Xandão numa cerimônia. Não estou exagerando, ele fez isso no dia 8 de janeiro. Mais de uma vez também, porque ele anda com essa mania de repetir as falas, repetir a frase mais de uma vez. Vamos lá. O que é que vai acontecer? É capaz de ele dizer assim, vamos criar o nosso próprio WhatsApp. Ele já criou uma agência espacial, já disse que vai lançar foguete, talvez vai decolar, não sei, do Piauí, de Minas Gerais, Mato Grosso, não sabemos ainda. Mas talvez ele tenha um próprio WhatsApp, o WhatsApp brasileiro. O Instagram brasileiro, você quer seguir determinado figura pública no planeta, no esporte, na cultura, quer acompanhar o que acontece no mundo? Não. O ministro Alexandre de Moraes está dizendo que se tudo não for exatamente do jeito que o Supremo Tribunal Federal quer, não será. Não será. É assim que vai funcionar no Brasil a partir de dado momento em 2025. Ora bolas, será que não custa olhar pouco para colocar o pescoço para fora da bolha? E, por exemplo, será que não dá para não ler o editorial do Globo e ler o editorial do Estadão, que diz assim, dono da Meta se alinha a Trump ao derrubar a checagem profissional de postagens nas suas redes, mas o fato é que a mediação excessiva é ruim para a democracia. Pronto, estou falando do Estadão. Não estou falando de nenhum outro veículo que pode ser chamado de bolsonarista, de direita. Não, posso falar da Folha também. Posso falar da Gazeta do Povo. Será que não está claro para eles que eles estão dentro de uma bolha? Que eles estão apartados do que a sociedade pensa? Saiam à rua, pisem na calçada e perguntem para alguém. Amanhã eu vou tirar o Instagram do ar. E a pessoa pode te responder, mas eu vivo do Instagram. Não por um consumo, por um hábito, por um vício. Não, porque eu vendo alguma coisa no Instagram. Eu vendo comida. Eu vendo roupa, eu tenho meu negócio que funciona por causa do Instagram, meu estabelecimento comercial funciona por causa do WhatsApp. Sem o WhatsApp eu não consigo trabalhar. Aliás, os profissionais desta emissora, deste jornal, que endossam sem questionar tudo o que sai da Suprema Corte e do Palácio do Planalto, que hoje é um consórcio, esses profissionais se gabam com o celular à mão de dizer que estão conversando no WhatsApp com ministros. Com o que eles vão conversar a partir de agora? Qual será o aplicativo que eles vão adotar amanhã? Porque vai ser banido do Brasil. Eles estão produzindo um mal para a sociedade brasileira. É hora de colocar um freio nessa censura absurda. E finalizo, Paula, lendo aqui só 3 pontos do que Mark Zuckerberg disse nesse vídeo. 1. Governos e mídia pressionam para censurar mais e mais, e muito disso é claramente político. Qual é a mentira aqui? Qual é a mentira? 2. As eleições recentes, ele está falando dos Estados Unidos, são um ponto de virada cultural para que voltemos a priorizar a livre expressão. Liberdade nos Estados Unidos é um valor inegociável, é uma emenda constitucional. E 3. As agências de checagem têm sido politicamente tendenciosas. Alguém tem dúvida disso? E finaliza, Mr. Zuckerberg. Países da América Latina têm tribunais secretos que podem ordenar que empresas removam conteúdos de forma silenciosa. Ele está falando do Supremo Tribunal Federal.